Olá, queridos amigos da Casa de Tio Ormindo. Essa casa querida que sempre nos abraça, nos acolhe, que confia no nosso trabalho, nos convida para trabalhar na seara de Jesus. É uma satisfação, um prazer poder estar de retorno a convite do meu querido amigo Celso Seara, por meio de quem eu estendo os meus cumprimentos à diretoria da casa, aos trabalhadores que elaboram, sabendo que somos muito pequeninos, que o nosso aprendizado é diário e ininterrupto, que todos os dias, quando podemos estar debruçados sobre essa doutrina que nos educa, que nos liberta, somos os principais beneficiados, porque nos oportunizamos crescer, nos oportunizamos tentar melhorar os nossos padrões e, nessa atividade de divulgação da doutrina, poder contribuir com um pouco do muito que ainda temos a aprender. No dia de hoje, a proposta da casa é para que possamos falar sobre as causas atuais das aflições. Esse item que se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. E essa é uma das bem-aventuranças mais ricas de Jesus, trazidas pelo Mestre Jesus no Sermão da Montanha. Nós sabemos que todas as contribuições do Cristo são maravilhosas, que todos os ensinamentos de Jesus são preciosos e que são instrumentos de renovação para nós quando nós entendemos que aí, nesses ensinamentos de Jesus, nós temos a oportunidade de nos melhorar. Nós temos a oportunidade de vivenciar momentos muito importantes, de construir ligações afetivas, de construir uma conexão com o alto muito mais intensa. Por quê? Porque Jesus é o nosso modelo e guia. Jesus é aquele que nos traz as melhores referências para que nós possamos nos debruçar e rever os nossos conceitos, para que possamos fortalecer o que temos de melhor, e corrigir as nossas imperfeições morais. Esse capítulo é um capítulo que nos convida a uma ampla reflexão. Aliás, o Evangelho é todo um convite à reflexão diária, porque o Evangelho nos traz instrumentos e elementos que estão sempre nos instigando e nos conclamando a repensar na minha conduta no mundo, de como eu estou vivenciando e lidando com as questões que me chegam, de que maneira eu contribuo positivamente no mundo, de que maneira eu sou alguém que está trazendo um conflito, trazendo uma situação que não é a melhor para o meio no qual eu esteja. Portanto, meus amigos, falar do Evangelho é sempre um grande presente. O Evangelho que é nosso carro-chefe, o Evangelho que precisa estar a todo momento muito perto de nós. E um dos grandes desafios nossos é viver o Evangelho, porque falar do Evangelho não é que seja fácil, mas é algo que eu posso ler, estudar, falar com maestria, entretanto, não está com sentimento, porque o discurso precisa acompanhar a prática. E viver o Evangelho é colocar na prática os ensinamentos de Jesus. Este capítulo, Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, é um capítulo que nos chama a atenção e nos convida à reflexão sobre as nossas aflições. E o que são aflições? Quem de nós não tem aflições? Aflições que são instrumentos para a nossa renovação. Como assim, Raimunda? Se as aflições são momentos de dificuldade, se as aflições nos deixam irrequietos, se as aflições nos deixam preocupados, como é que é um instrumento de renovação? Como é que é um instrumento de crescimento? Sim, porque diante das dificuldades, meus amigos, é que nós temos dois caminhos. Ou nós nos abatemos e nos tornamos refém de uma série de acontecimentos e vamos perdendo o ânimo e não lutamos para sair do problema, ou nós recebemos uma injeção de coragem para lutar positivamente contra essas adversidades e seguir. O convite é sempre posto para nós. Convite do alto. Porque Jesus, ele não impõe nada. Eu venho falando muito sobre essa situação nos últimos tempos.
nas oportunidades que nos são dadas de falar nas casas amigas que nos convidam para esses momentos tão renovadores. Jesus nos convida, Jesus não impõe, Jesus não dá ordem, Jesus não determina, porque Jesus, ele respeita as nossas escolhas, ele respeita o nosso espaço, ele respeita tudo aquilo que nós buscamos para nós, mas ele nos convida à liberdade com responsabilidade. Ele nos convida a pensar que diante das dificuldades eu preciso ver se eu quero permanecer nessas ou eu quero fazer um movimento para sair delas. Mas tudo dentro de um contexto onde eu saiba que qualquer movimento que eu faça, eu tenho a liberdade de fazê-lo com a responsabilidade de assumir o que eu busquei para mim. E viver aflições é algo desafiador, porque nós temos aflições diárias, nós temos aflições a todo momento. Viver é um grande desafio. E nesse desafio do viver, eu vou pensar que dioturnamente me aparecem situações das mais adversas, que são as situações positivas, mas também tem aquelas situações não tão positivas que vão me levar a momentos de dificuldades. E quais são essas situações? Inúmeras. Eu posso ter problemas de ordem financeira, que me desequilibra, que me traz desconforto. Eu posso ter problemas de ordem de saúde, e quando falamos na saúde, esse patrimônio que nós precisamos cuidar e agradecer a Deus quando a temos e quando não temos tantas dificuldades com elas, porque às vezes, meus amigos, nós passamos por um momento mais desconfortável e reclamamos e nos vitimizamos e achamos que o mundo acabou, quando tem tantos irmãos cujas situações são muito mais complexas, são muito mais difíceis, irmãos que vivenciam lutas hercúleas com questões de saúde física e mental. E nós, às vezes, passamos por um momento de desconforto e já nos colocamos num lugar de vitimização muito grande. Então, voltando, né, para as muitas dificuldades que podemos ter, que nós já citamos aqui algumas, porque são inúmeras. Mas, assim, as mais latentes, as que a gente mais se descompensa, né, as que são mais comuns no nosso dia a dia, são essas que estão muito ligadas ao econômico, à questão da saúde, à questão das relações interpessoais. Nós temos muitas dificuldades, muitas vezes, nas relações interpessoais que nos trazem dificuldades, nos trazem aflições, perdão. Dificuldades no trabalho, dificuldade em casa, dificuldade com os nossos vizinhos, dificuldade no trânsito. Ah, Raimunda, isso traz aflição? Traz. Quando eu sou uma pessoa que tem dificuldade nas relações interpessoais, traz aflição. Por quê? Porque eu não sei como dialogar, eu não sei como sair de um conflito que às vezes é diário. E essas aflições são necessárias para que eu me transforme, para que eu melhore. E o nosso tema é um item do capítulo. O capítulo, ele é um dos capítulos mais longos do Evangelho. Está entre as bem-aventuranças citadas, ditadas por Jesus no Sermão da Montanha, onde Jesus vai fazendo, né, vai nos chamando a atenção sobre um dos maiores códigos de conduta da história da humanidade, é o Sermão da Montanha. Assim já o disse Gandhi, né? Por Gandhi, depois do Sermão da Montanha ditado pelo Cristo, nada mais precisaria ser dito ou escrito como código de ética, né? Porque Jesus vai fazendo uma série de considerações sobre os mais diferentes assuntos e nos chamando a atenção sobre nossa conduta. Então, esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é uma das bem-aventuranças citadas por Jesus. E nessa bem-aventurança, ele vem nos dizer, nesse item que nós estamos abordando agora, o item principal da casa, causas atuais das aflições, porque no mesmo capítulo tem causas anteriores, que estariam ligadas a vidas passadas, a questões pregressas da nossa existência. E as causas atuais das aflições estão muito ligadas ao hoje. Aí nós podemos também questionar, mas eu vou criar uma aflição para mim? Nós criamos. Às vezes de forma inconsciente, mas criamos.
Às vezes estamos em situações onde nós mesmos nos colocamos ou temos uma participação ativa para estar. Querem ver um exemplo? Se eu sei, gosto muito de estar fazendo abordagem sobre a saúde, porque é um patrimônio e é algo que mexe muito conosco. Quando temos algo que não está muito certo no nosso padrão de saúde, a nossa tendência é que nós entremos em aflições e comecemos a estar em determinados padrões que, se a gente não tiver cuidado, às vezes a gente entra em situações muito difíceis. Então, o que é que ocorre? Quando nós passamos por uma questão de saúde, uma questão onde nós podemos estar nos colocando. Como assim, Raimunda? Um exemplo. Se eu sei que o tabagismo, se eu sei que fumar é algo que cientificamente está provado pela ciência que causa uma doença, especificamente, inclusive, o câncer, né? O tabagismo causa inúmeras doenças, mas o câncer, principalmente o câncer de pulmão, é fato. A medicina já constatou e já comprovou isso. Se eu sei que tem essa questão e eu fumo, quem está causando uma aflição para mim mesmo? Não é meu vizinho, não me mandou fumar. É o padrão da moda, está na moda fumar. Houve uma época, nos anos hollywoodianos inclusive, né? Alguns filmes americanos, numa época do cinema assim, muito intenso, onde atrizes e atores faziam papéis muito importantes, não que os de hoje não sejam, mas uma época em que o cinema estava assim numa eclosão muito grande de artistas aparecendo, figuras muito importantes da história do cinema mundial. E esses artistas apareciam muito tanto nos filmes fumando, quanto em periódicos, né? Que a gente hoje chama as propagandas, à época chamava periódicos. E eram revistas e tal, que falavam sobre a vida desses artistas. E o fumar era algo que era sinônimo de status, era sinônimo de padrão de moda. Vejam a nossa cultura, né? Como vai. O tempo, inclusive, e as circunstâncias, hoje já não é tão bonito, nem tão natural, nem considerado algo tão funcionalmente bom estar fazendo propaganda de cigarro. Principalmente um ator, uma atriz, um atleta, porque a gente tem, são figuras que têm uma projeção e que têm uma influência sobre a sociedade muito grande. Então, um atleta que aparece muito com um cigarro, fazendo propaganda dessa natureza, ele cria, inclusive, um problema, muitas vezes, para ele mesmo. Por quê? Porque, olha, o atleta ele precisa ter uma saúde boa. Ele precisa respirar boas energias. Se eu faço propaganda de algo que destrói a minha saúde, eu já começo a ter problemas. E eu me lembro nos anos 70, aí a gente já vai entregando a idade, né? Eu criança, mas tinha um jogador famoso de futebol que na Copa de 70 foi um dos grandes, né? Aquela Copa que ficou assim na história do Brasil, onde os grandes jogadores da seleção brasileira ali se destacaram. Então eu me lembro que nos anos 80, esse jogador que na Copa de 70 era um dos destaques, ele era o garoto propaganda de uma marca de cigarro. E naquele período ali era assim o boom do momento fazer uma propaganda daquela, um atleta. Depois a gente vai vendo na configuração das imagens de hoje que a gente não vê tanto atletas fazendo propaganda de cigarro, de charuto, dessas questões. Então o que acontece? A gente está falando de causas atuais das aflições. Então se eu fumo, lógico que a minha tendência é ter um problema de saúde. Eu posso ter um problema, eu posso ter um câncer de pulmão, eu posso ter um problema broncorrespiratório, passar a ter, né? Eu posso ter um efizema pulmonar, que é fato, a nicotina traz essas questões. Então, quando foi isso, Raimunda? Hoje, agora, ano de 2022. Eu já fumava desde os anos 90, desde os anos 2000. Qual é a tendência? Ter uma doença. É uma causa atual. Mas isso tem uma relação perispiritual de um outro período, onde aconteceu isso.
pode ter, como pode não ter. Isso é para que nós possamos entender como é o funcionamento do nosso organismo. É para que nós possamos, meus amigos, nos educar. As causas atuais das aflições estão muito ligadas ao que eu estou fazendo no aqui e agora. Outro exemplo, eu sou alguém que construo, vivo fazendo dívidas. Eu sou alguém muito perdulário. Perdulário é aquele que gasta muito, aquele que não tem um controle sobre as finanças. E eu gasto com tudo, porque para mim é importante consumir. Que a gente precisa se observar, porque quando essa questão é muito intensa, às vezes é algo de ordem psicológica patológico. É uma compulsão. Precisa ser tratado. Algumas pessoas tomam até medicação para esse tipo de situação. Então vejam bem, eu sou alguém que eu consumo muito. Eu sou alguém que eu não tenho controle. E eu vou gastando. Lógico que a receita não vai fechar. Algo nessa conta não vai fechar, porque a receita precisa ser compensar a despesa. Se eu ganho X e gasto Y, na conta final algo vai acontecer aí que não vai ser certo. Então, se eu sou alguém que gasto muito e a tendência é construir dívidas para mim, eu vou ter problemas. Eu vou ter situações de desconforto muito grande. E o que é que vai acontecer? Causa atual das aflições. Eu vou ter uma aflição quando eu contraio uma dívida, que essa dívida pode ser crescente, eu não consigo pagar. Eu sou alguém que tem um costume de me endividar com empréstimos. Empréstimos. Termino um, começo. Ah, mas você não sabe por que aconteceu isso. Se eu não tenho uma organização financeira, a minha tendência é que cada vez mais isso aumente. Causas atuais das aflições. Eu sou alguém que tem um relacionamento e que vivo construindo toda hora. Termino um relacionamento, entro em outro, entro em outro, e aí eu me queixo de que eu não consigo ficar casado, eu não consigo ter alguém que me ame, eu não consigo. Nesse momento, nessa encarnação, nesse aqui e agora, eu sou alguém que eu vivo nessa confusão. Ah, mas foi o espírito obsessor que me trouxe. Foi Raimunda que me perseguiu. Foi minha mãe que fez. Eu estou construindo as minhas aflições. E eu preciso parar para pensar, de fato e de direito, onde é que está o cerne que me causa tantas situações de dificuldade, para nesse elemento que me desencadeia processos, eu me trabalhar. É desafiador, mas é necessário. Porque não sendo, meus amigos, eu vou estar sempre construindo problemas para mim mesmo. Eu vou estar sempre... Observem que às vezes a gente diz assim, poxa, mas eu só conheço o Raimundo com esse problema aí. Conheço o Raimundo há 10 anos, há 15 anos, e ela está sempre dentro dessa confusão. Por quê? Porque eu me enveredo por essas situações o tempo todo. E eu preciso parar para pensar por que eu estou dentro desse contexto e fazer o movimento para sair. Se eu sei que eu sou alguém que tem dificuldades com o financeiro, eu preciso começar a me educar. Se eu ganho um salário que só me permite ir até determinado ponto, e eu sei que eu tenho uma compulsão, porque aí se entra no âmbito da compulsão, eu já preciso buscar ajuda médica, ajuda psicoterápica, porque está muito no âmbito comportamental, eu preciso fazer esse movimento. Agora, eu é que tenho que reconhecer. Não adianta Raimunda ser assim e ficar o tempo todo apontando o outro e não me auto-reconhecer com essa questão muito latente que eu preciso administrar e dar vazão ao que é necessário para me melhorar. As aflições são de uma intensidade para cada um de nós. E ainda tem outro detalhe, como nós lidamos com elas. Porque se eu sou alguém que a todo momento, em toda circunstância, em qualquer problema, eu me desespero, olha que aflição. Eu aí tenho uma série de questões, né? Porque no desespero eu não enxergo. Eu não vejo nada,
Eu não consigo administrar nada no desespero. Por quê? Porque eu não tenho foco, até para pensar. Então eu preciso olhar, inclusive, como eu lido com essas questões, porque muitas vezes nós somos assim, entramos em determinadas questões. E quando o problema se acentua, nós nos desesperamos. Quando existe uma necessidade de que façamos um movimento para entender como é que eu me comporto diante de tal problema. Se eu me comporto assim diante de tal problema, eu não vou buscar esse problema. Mas muitas vezes nós sabemos que temos dificuldade de lidar com uma determinada questão, entramos no problema e depois queremos que outros resolvam. Essa é uma aflição também. Ficar na busca sempre de alguém resolver aquela questão que eu construí para mim. E aí nós vamos procurar as fugas em vários lugares, inclusive na casa espírita, porque eu vou querer que a casa espírita dê conta de um comportamento que é meu. Eu vou querer que a casa espírita resolva as aflições de Raimunda, e isso não existe. Não tem nenhuma casa que nos salve de nada. Eu estou permanentemente trazendo essa discussão. Por quê? Porque nós precisamos assumir, olha aí, a liberdade com responsabilidade. Eu causo um problema para mim mesmo, eu entro numa seara confusa, eu me envolvo em questões de natureza que eu não sei administrar e eu quero que o passe me liberte. Eu quero que a água fluidificada me higienize. Eu quero que na palestra o palestrante dê a fórmula para eu sair do problema. Não existe essa questão, meus amigos. Porque onde estaria a sabedoria divina e onde estaria o princípio da liberdade com responsabilidade se dentro da casa, eu estou falando casa espírita porque a maioria de nós aqui é trabalhador da casa espírita, é estudioso, é curioso, é alguém que está nesse contexto, mas nós às vezes buscamos dentro do templo da Igreja Católica, se somos desse segmento, vamos para a Umbanda, vamos para qualquer segmento religioso, querendo que a divindade nos salve. E não funciona dessa maneira, porque eles nos dão a oportunidade de estar onde nós queremos estar, com responsabilidade. Ah, mas acontece que aquela dívida que eu fiz com uma pessoa que empresta dinheiro a juros, cresceu muito, a pessoa está me ameaçando. E agora, alguém tem que fazer alguma coisa, porque são obsessores. A gente joga logo para os espíritos, né? A gente tem essa tendência, né? Tem muitos obsessores atrás de mim e eu agora preciso resolver, Aí vou ali no segmento de Umbanda, né? Na nossa veneranda, nos amigos desse segmento, porque eu preciso fazer um grande trabalho para esse pessoal me deixar. Vou para a casa espírita, eu quero, bote aí no grupo de vibração para esses obsessores me deixar, para esse povo me esquecer. O cobrador não vai me esquecer. Se eu fizer a dívida, o cobrador encarnado vai me cobrar. E se eu começo a entrar nos padrões de medo, nos padrões de desespero, aí, irmãos, na mesma sintonia de desespero e de desorganizações a partir das suas construções que foram feitas e que no mundo espiritual a gente tem muita situação, é semelhante ao mundo terreno, aí esses irmãos, na sintonia que eu estou de desespero, vão se afinizar comigo. E aí eu posso entrar em processos muito graves. Mas não significa, eu não posso estar transferindo os meus comportamentos equivocados para os espíritos. Porque nós temos essa forte tendência, né? Deu algo errado, eu estou sendo perseguida por obsessores. E a minha contribuição, e a minha participação no contexto de tudo isso? Quem é Raimunda nesse contexto? O que é que Raimunda anda fazendo para chegar a um ponto dessa natureza? Para construir, para criar uma dívida tão grande? Então eu preciso me observar, causas atuais das aflições. Eu estou com uma questão de saúde, onde o médico me prescreve um antibiótico.
E nós sabemos o funcionamento do antibiótico. Ah, o médico me diz, 7 dias, tome 7 dias esse antibiótico porque essa bactéria é uma bactéria resistente que precisa ser combatida com esse tratamento. Vamos observar no 7º dia, se não tiver debelado, nós vamos aumentar o número de dias. Aí eu tomo o remédio, me sinto confortável com 4. 4 dias eu já estou bem, eu largo o remédio. Aí a bactéria se torna mais resistente e eu vou ter que iniciar um novo tratamento com um número maior de dias para tomar um antibiótico. Ah, mas aquele médico ali irresponsável me deu um remédio que parecia que estava funcionando e não estava. Será mesmo ou foi o meu comportamento? Fui eu que não segui corretamente a prescrição e a forma como deveria ser feito. É claro que eu vou ter problema. Aí se nós levarmos para o âmbito da casa espírita, nós estamos num tratamento espiritual, no socorro. E aí eu recebo as orientações do atendente fraterno sobre o evangelho no lar, a água fluidificada, assistir às palestras, fazer, né, os movimentos de trabalho, de renovação de pensamento, evitar ambientes que me causem desconforto, ambientes densos, evitar o álcool, evitar... Eu não faço nada disso. E continuo nos processos difíceis. Ah, essa casa, olha, não vale não, porque não vale um tiormindo não, que não, o tratamento ali é fraco. Não funciona nada. Eu nem me oportunizei. Eu fui, fiz o atendimento fraterno, recebi as orientações, tomei o passe e me senti um pouco melhor, mas não dei continuidade a um tratamento dentro do que fui orientado. Eu estou construindo aflições para mim, sim. E transferindo responsabilidades para casa. Causas atuais das aflições. Então, preciso ter muito cuidado. Eu preciso pensar o que é que eu estou trazendo para o meu campo vibratório. Quem é Raimunda nesse contexto todo e o papel que eu assumo comigo mesmo? Que compromisso eu assumo comigo na vida? Que compromisso eu assumo comigo no meu trabalho? Então eu tenho um horário que eu tenho que chegar no trabalho, eu tenho um horário a cumprir. Meu horário de trabalho é 7h30 da manhã. Mas eu chego todo dia às 8. Eu já fui notificado. Eu chego todo dia 9. Meu horário de trabalho para sair para o almoço é 12h. Mas eu saio todo dia às 11h30. Meu horário para sair à tarde é 17 horas, mas eu saio 4h30, porque aí eu vou pegar a condução e vai muito cheio, 5 horas eu não vou pegar. Lógico que eu vou responder. Eu não estou seguindo as normas do lugar onde eu trabalho. E nós temos muita dificuldade em seguir regras. Temos uma dificuldade muito grande, nós, seres encarnados. Nós queremos fazer nossas regras o tempo todo. E qualquer que isso tenha a ver com a aflição, Raimunda, tem muito, porque no final eu vou responder. Eu vou ser notificada, eu posso perder o emprego, eu vou ter corte de salário. Aí é o preço que eu vou pagar pela minha conduta, eu não quero. E aí? Como é que eu faço? Aí vamos para o âmbito familiar. Nós estamos falando de causas atuais das aflições. Aí vamos para o âmbito familiar. Esse núcleo, né, que nos desafia diariamente. Família é nosso grande laboratório. Primeiro e grande laboratório. Na minha casa, eu sou alguém que crio muitos problemas. Na minha casa, eu não respeito o limite dos outros. Na minha casa, eu não participo das discussões da casa no sentido de ter a convivência pacífica. Olha, na minha casa residem 5 pessoas, um exemplo. E nós temos os horários, né, que precisamos um respeitar o outro para a utilização para tomar banho, para utilizar o computador. Temos um computador na casa, né, aqueles que podem ter. Temos um. Então, precisa ter uma divisão. Na minha casa tem uma divisão de tarefas, onde eu sou responsável por varrer a casa. Eu sou responsável por arrumar, lavar os pratos. Mas eu não quero fazer nada disso.
E as outras pessoas na minha casa fazem. E começam as discussões. Ah, que bobagem, mas eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, eu trabalho na rua, eu não posso fazer essas outras tarefas. Mas, diante de tudo tão caro, né, do custo de vida alto, onde nós não estamos podendo manter uma secretária do lar, não estamos cortando despesas, agora a gente dividiu as tarefas com todo mundo. Ou mesmo que tenhamos ainda, com todas as dificuldades, a condição de manter uma pessoa, um colaborador dentro da nossa casa para nos ajudar, nós precisamos também colaborar com a pessoa, porque a pessoa não é nosso escravo, que terminou de limpar aqui, em determinado lugar, eu venho e sujo. Limpa de novo, eu sujo de novo. Eu estou pagando o salário dessa pessoa de forma tripla? O que é que isso tem a ver com aflições, Ramanda? Tudo. Porque diante desse contexto eu vou criando celeumas que criam relações interpessoais muito difíceis. Causas atuais das aflições. Relacionamentos familiares. Relacionamentos interpessoais. Onde eu passo muito tempo nessa briga constante de mim mesmo com todo um conjunto, né? Então eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer o meu trabalho de renovação. Eu preciso estar o tempo todo colaborando positivamente comigo para a minha saúde mental e com o conjunto. Querem ver outro detalhe? A gente falou de saúde mental e isso é um patrimônio. Amigos, a cada dia me debruço mais sobre leituras sobre nós, sobre os nossos comportamentos, sobre a nossa mente. E que dínamo, que usina, e que patrimônio que precisa ser regado e trabalhado e administrado com muito cuidado. Nossa mente é uma linha tênue. Para descompensar é muito fácil. Para voltar ao eixo, muito difícil. Precisamos tomar cuidado com ela. E nos contaminamos com ideias altamente destrutivas, intrusivas. Querem ver mais um exemplo de causas atuais das aflições ligados à questão da saúde mental? As redes sociais. Que uso fazemos das redes sociais? Como lidamos com as redes sociais? Eu fico o tempo todo observando as curtidas. Falava sobre essa questão há alguns dias numa casa irmã. Quem curtiu a minha postagem na rede tal? Por que não curtiu a rede X, a rede Y, a rede Z? Eu preciso ter esse cuidado. Que curtidas são essas? Por que me preocupa tanto, me aborrece tanto saber que um amigo teve mais curtidas do que eu? Por que me incomoda tanto essa situação? O que está no meu imaginário que me perturba tanto a ponto de eu não admitir que Maria, José, João tenha tantos likes na sua página, né? Tem pessoas que têm canais. E aí o canal de Maria tem mais likes do que o meu. O que é que tem no canal de Maria que é tão atrativo que no meu não tem? Isso tudo, meus amigos, vai nos adoecendo mentalmente, porque nós ficamos naquela fixação, ó, e entramos no âmbito da competição. Essa competição é terrível. É terrível porque eu começo a querer o tempo todo ter muitos likes. Eu começo a querer o tempo todo a ser assim, sabe? A pessoa que é observada, a pessoa que é querida, a pessoa. Resultado, eu me perco de mim mesma. Ah, eu nunca tinha pensado sobre isso. Redes sociais pode ser um elemento que pode me tirar do eixo, que pode mexer com minhas ideias, que pode mexer com minha saúde mental, sim. Outro dia eu assisti a um artista dando uma entrevista, um artista conhecido, um humorista conhecido,
dando uma entrevista. E aí a pessoa que o estava entrevistando perguntou se ele curtia, que ele tinha muitos seguidores, que ela via que ele tinha perfil, né, em mais de uma rede, e que ele tinha muitos seguidores, mas que ela já tinha notado, a repórter, que ele não respondia às mensagens que os seguidores colocavam. Ele disse assim, eu não respondo nenhuma. Eu olho rapidamente no dia boto lá alguma postagem, alguma foto, alguma frase, mas eu não olho porque a única vez que ele disse, é um elemento que a gente precisa ter muito cuidado. Então ele disse que uma vez ele estava respondendo a umas considerações que algumas pessoas estavam fazendo, parabenizando, que acho que era final de ano e tal, e ele aí, mas ele disse, aí meu olhar foi logo sobre uma postagem que a pessoa me chamava de um velho, ridículo, decrépito, que estava convivendo agora maritalmente com uma pessoa bem mais nova do que eu, e a pessoa discorria um monte de impropérios, que ele disse que aquilo o magoou muito, que ele ficou muito entristecido e não ficou bem com aquilo, e que ele aí fez uma proposta para ele mesmo de não ficar lendo mais nada, nem de bom nem de ruim, porque ele disse, a nossa tendência é nos contaminar com o ruim. Ele disse, tinha inúmeras boas, mas aquela ficou na minha cabeça. Percebem, amigos, como tudo isso é muito necessário da gente observar? Como tudo isso é preciso que a gente tenha muito cuidado com o que fazemos conosco, como nos comportamos conosco mesmo, como lidamos com tudo isso. A saúde mental. Patrimônio que, uma vez perdido, para recuperar, é um grande problema. Façamos a nossa parte. Tenhamos a consciência de que as causas atuais das aflições podem ser evitadas, porque muitas dessas são construções dos nossos comportamentos egóicos. Estão na raiz do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa prepotência, do nosso orgulho, que vai nos cegando e nos colocando em adoecimentos muito grandes. Façamos o nosso trabalho de formiga com Jesus. Façamos o nosso autotrabalho. Nos amemos, nos respeitemos, nos queiramos bem. Nos queiramos, bem. E vamos querer aos outros também bem. Vamos trabalhar o que temos de melhor conosco. Que as aflições, que são necessidades do Espírito, quando vierem, venham de uma maneira que nós possamos administrá-las, sair delas renovados, mas na certeza de que a nossa contribuição com ela é para o melhor para conosco. E não fiquemos na construção de situações que nos levam ao desânimo, que nos levam à tristeza, à melancolia, à falta de coragem, ao descrédito no alto. Porque quando estamos em aflições, quando estamos com problemas muito graves e sérios, a nossa tendência é que a nossa fé se fragilize. Façamos esse movimento de paz, de amor, de concórdia conosco. Confiemos em nós. Sigamos com Jesus. Sigamos com o Divino Mestre. Sigamos com a espiritualidade amiga. Sigamos na paz, no alto amor. Que as aflições, quando baterem na nossa porta, nos encontrem, como bem nos ensinou Jesus, preparados para o bom combate. Preparados para não nos intimidar e não cair. Não cair no desânimo, na tristeza, não cair na incerteza de que não temos quem nos proteja. Vamos ser felizes. Vamos trabalhar as aflições. Com ânimo, com coragem. Elas são necessárias. Elas são poderosas, mas o poder maior é do Cristo. O poder maior é da nossa vontade de vencer. O poder maior é da nossa vontade de seguir. Quero agradecer ao convite dessa casa querida. Dizer que é sempre uma satisfação e uma alegria poder estar na companhia de todos vocês. Mandar um grande abraço de paz, de equilíbrio, nesse retorno que as casas estão fazendo agora paulatinamente, dentro do tempo de Deus.
Que a casa de tio Armindo, essa casa que tantos benefícios, que tanto trabalho de amor desenvolve há tanto tempo, possa continuar fazendo dioturnamente, como sempre fez, nos trazendo esperança, nos trazendo alegria, nos trazendo conforto e acolhimento. E dar um até breve e desejar a todos muita paz. Que Jesus nos abençoe.